verso 11. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, verso 11, mas vamos ler primeiro Isaías, capítulo 6, verso 8. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado, Isaías, capítulo 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora abra por gentileza em Lucas, Glória a Deus. capítulo de número 7, um texto bastante conhecido da igreja. Lucas 7, a partir do verso 11. Se você achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto, Lucas capítulo 7, verso 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Verso de número 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o restituiu a sua mãe, ou como está em algumas versões, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Tome seu assento esta noite e vamos ver o que o Senhor tem para nos entregar por intermédio da sua palavra. Queridos, eu tive o privilégio de conhecer pastor Eduardo e pastor Paulo Moreira em Manaus, no aeroporto internacional de Manaus. E ali, depois daquele dia, se formou uma grande amizade. Eu tenho um amor muito grande por esses dois homens e sou grato a Deus pela oportunidade de já termos visitado alguns lugares fazendo trabalho. Já estivemos na Guiana Inglesa, na Venezuela. Inclusive, certa vez estávamos indo à Venezuela e em dado momento de Boa Vista para Pacaraima, que é a fronteira com Santa Helena de Guaire, o carro dá um defeito, dá um problema, não sei se foi um pneu, e nós paramos ali. E ali tinha uma pequena taberna, um pequeno comércio, havia um homem sentado ali naquela cadeira, e chegamos ali para tomar uma água, tomar um refrigerante, e de repente começamos a conversar com aquele homem. E ali fomos evangelizando aquele homem, e ele de repente, em lágrimas, diz o seguinte: eu sou crente, mas estou afastado do caminho do Senhor. E vocês pararam aqui e me falaram de Jesus com tanto amor, com tanto carinho, que o meu coração foi renovado, e eu quero voltar para Jesus novamente. Então mais uma alma foi acrescentada ao rebanho de Jesus. E outras experiências, como certa vez estávamos no Baixo Amazonas, e o pastor Eduardo estava conosco também, ali na área de saúde, e em dado momento encostamos em um barranco, mas o tuxaua daquela comunidade não queria que nós fizéssemos aquele trabalho ali. Alguém disse para ele que nós éramos crentes, e ele disse: nós não queremos crente aqui, pode ir embora, e fazia assim do barranco, e nós entendemos que ele não desejava a nossa presença ali. Descemos o rio por algumas horas. Ao chegar perto de uma outra comunidade, lá vem uma condução aquática chamada voadeira, um bote de alumínio, e veio um rapaz muito rápido, encostou ali na embarcação a qual nós estávamos e perguntou quem era o líder da missão. E o pastor se apresentou para aquele moço e ele se identificou: eu sou fulano de tal, filho do tuxaua da comunidade a qual vocês passaram algumas horas atrás. Eu queria que vocês voltassem àquela comunidade. E o pastor disse: não podemos, porque o tuxaua disse que não queria nossa presença lá. Ele disse: o senhor não sabe o que aconteceu, meu pai acabou de morrer, meu pai faleceu, e pela ordem eu assumo a comunidade, sou filho dele, e eu quero que vocês retornem à comunidade. Retornamos ali, não foi, pastor Eduardo? Com atendimento àquelas pessoas que precisavam ali de um amparo de médicos, dentistas,
um trabalho social, voluntário, humanitário, e à noite o grande culto. A maioria da comunidade confessou a Jesus como Salvador. Foi uma grande festa naquela noite, e enquanto estavam velando lá o Tuxaua, Jesus estava salvando naquele grande culto, e assim o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Muitas experiências. Aqueles que se colocam diante de Deus para fazer o trabalho missionário com amor, com a motivação correta, Deus cuida e Deus ama. E eu gostaria de falar sobre isso aqui, pastor Paulo, sobre o cuidado de Deus, sobre aqueles que se colocam à disposição para fazer missões. Como disse, temos um pouquinho de experiência ao andar com homens de Deus e também se voluntariando no trabalho missionário no Amazonas e em outros lugares. Estive com o pastor Cláudio Roberto em Ceará, num lugar chamado Juazeiro do Norte, onde predomina, não é, o catolicismo, o Padre Cícero e aquela coisa toda, e ali também já tem uma igreja implantada, autônoma, funcionando, ali já dando fruto naquele lugar. Então Deus tem sido fiel, nos dado essa oportunidade privilegiada de servir. Muito bem, queridos, o texto que nós lemos aqui do Evangelho de Lucas nos fala a respeito do missionário dos missionários. Esse missionário chama-se Jesus, e agora o missionário dos missionários está chegando numa cidade chamada Cafarnaum. Em Cafarnaum, um certo centurião compreendeu a autoridade que havia na pessoa de Jesus, e ele, com um dos seus servos, a quem amava, a quem muito estimava, segundo o texto, estava muito doente, à beira da morte, e agora Jesus, ali naquele momento, fazendo o trabalho missionário, fazendo a obra de Deus, propagando o evangelho do reino, atende ali ao clamor daquele homem, e ali houve um grande milagre. Aquela cova foi fechada e Jesus restaurou a saúde daquele moço. Mas agora no capítulo 7, a partir do verso 11, Jesus chega próximo da cidade chamada Naim. A palavra Naim na língua bíblica significa lugar de delícias, lugar de prazer. Mas quem observava a vida de uma mulher, qual a Bíblia não diz o nome, apenas a conhecemos como a viúva de Naim, ou seja, ela residia naquela cidade chamada Naim. Como se já não bastasse ela perder o seu amado, o seu companheiro, o seu esposo, agora ela perde o seu filho único, filho que ela amamentou no seu seio, carregou no seu regaço, cuidou daquele menino, e agora o menino está morto. Só quem perdeu aqui alguém para a morte pode entender um pouquinho do que estava passando aquela mulher. Queridos, no ano 2000, eu saí de Manaus para São Paulo, e eu doei um dos meus rins para minha mãe. A minha mãe era paciente renal crônica, ela fazia hemodiálise. Quantos conhecem esse tratamento chamado hemodiálise? Levante a sua mão. Muito bem, para quem não sabe, a hemodiálise nada mais é a pessoa que tem os seus rins falidos, não funciona, e agora uma máquina vai filtrar o sangue desta pessoa para tirar todas as impurezas, para que essas impurezas não venham trazer prejuízo letal para o organismo. Então a minha mãe, fazendo 7 anos de hemodiálise, disse: filho, você doa o rim para a mamãe? Eu não contei 2 vezes, exames evasivos, doloridos, fiz aqueles exames e fomos a São Paulo. Mas na hora da cirurgia tudo correu bem, o rim ficou ótimo, funcionou, mas a minha mãe pegou uma pneumonia dentro da UTI e uma embolia pulmonar, e com a minha idade, 42 anos, a minha mãe faleceu. E eu tive que voltar para Manaus sem a minha mãe e sem um dos meus rins. E Deus continuou cuidando de nós, meus irmãos menores que eu, e passou-se os anos, 2000, 2002, 2005, 2010, 2015, 2018, agora eu começo a apresentar uma pressão alta. Eu estava pregando em Campo Grande, na igreja do pastor Celso, e ali, na hora de ministrar, eu senti um mal-estar muito grande. Disse: pastor Celso, eu estou se sentindo muito mal e eu acho que eu não tenho condições de ministrar. Eles me levam para uma sala, porque é uma igreja grande, estruturada, e ali tinha uma sala com uma enfermeira. Ela pegou o aparelho de pressão, mediu a minha pressão e estava 24/12. Meu sapato arrebentou porque inchou meus pés, e eu acredito que foi uma feijoada que eu comi muito salgada, e aí o que era ruim ficou pior para mim. Me levaram ali para uma UPA, algumas, como eu posso dizer, cargas de medicamento debaixo da língua, via venosa, e a pressão não baixava. E aí me deram um remédio para dormir,
E no outro dia acordei bem cedo, pedi para o pastor para retornar para Manaus. Ele não queria deixar voltar para Manaus. Eu disse, pastor, eu tenho que voltar para Manaus, eu não vou perder esse voo. E ele mandou alguém me deixar no aeroporto do Galeão e cheguei a Manaus. Passa-se os dias, eu vou fazendo o exame e nos exames deu que eu estava tendo falência renal. O meu único rim estava parando. E eu me lembro certa vez que vocês estavam em Manaus fazendo trabalho missionário. Lembra lá daquele mercadão Adolfo Lisboa, aquela réplica daquele mercado que tem na Europa, lá em Manaus? E eu comentei com o pastor Paulo, eu estou perdendo o meu único rim. E eu estou desesperado porque eu sei o que me aguarda. E ele disse, meu filho, só tem uma solução. Eu ainda me lembro dessas palavras até hoje, pastor Paulo. Se humilhe diante da presença de Deus. Eu disse, Deus, é isso que eu vou fazer. Comecei a buscar Deus, comecei a orar a Deus, pessoas orando por mim, mas não teve jeito, irmãos. Eu fui bater na hemodiálise, botaram um catéter no meu pescoço, eu fiquei com 59 quilos, 58 quilos mais ou menos, muito magro, muito abatido, e ali agora eu fui diagnosticado com insuficiência renal crônica em fase terminal. Estava muito mal, estava muito doente, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Sabe por que eu vou falar sobre isso? Porque quando nós nos entregamos na mão de Deus, não somente para fazer a obra de Deus, mas para ser a obra de Deus, Deus cuida de nós. Quando nós nos interessamos e temos a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus deseja que nós venhamos a cuidar, Deus também cuida da gente. Aleluia. Em Manaus não tem recurso para transplante. O médico chega comigo e diz, moço, você tem situação financeira boa? Eu disse, não, eu não tenho. Ele disse, então, que tem para você essa máquina de hemodiálise que vai lhe manter vivo por alguns momentos. E ali começou uma via crucis. Eu botei uma fístula no meu braço para que aquela agulha grossa pudesse entrar em uma das artérias já bem calibrosa, para que o sangue pudesse então ser limpo naquela máquina. Mas a fístula infeccionou, o meu braço ficou podre por dentro. Este braço, eu soube da situação, eu estive muito internado, uma infecção que não tinha mais fim, e eles resolveram então amputar o meu braço. Pelo menos era a intenção deles, porque o meu braço estava podre, as bactérias haviam comido as artérias do meu braço. Eu perdi a fístula, estava muito mal, fazendo hemodiálise assim mesmo. Segunda, quarta e sexta, eu tinha que estar numa máquina ali para fazer o tratamento. Não tinha jeito, eu não podia faltar, porque se eu faltasse uma sessão e tomasse um copo de água que fosse, os meus pulmões encharcavam. Então entrava água na pleura e eu podia vir a óbito a qualquer momento. Mas Deus estava no controle de tudo. Agora a igreja está orando por mim. Eu estou entre a vida e a morte no hospital chamado 28 de agosto em Manaus. Iam amputar o meu braço, tentaram um procedimento, tiraram uma artéria da minha perna, e o médico disse para minha esposa, vamos tentar fazer uma reconstrução vascular. Se der certo, tudo bem, mas se rejeitar, vamos ter que amputar para tentar salvar a vida dele, pois a infecção vai se generalizar. E eles tiraram então, pastor Paulo, uma artéria aqui da perna, uma veia, e reconstruíram o meu braço. E para a glória de Deus, o braço está aqui, levantado, exaltando o nome daquele que vive e reina. Glória a Deus. Mas ainda continuava fazendo hemodiálise e não tinha esperança para mim. Tentei falar com a assistente social para ir a São Paulo. Ela disse, não tem vaga em lugar nenhum do Brasil, só tem essa máquina que vai lhe manter vivo por um tempo. Mas a minha esposa, cheia do Espírito Santo, orando, buscando a Deus. Meu Deus, que prova foi aquela, pastor? Que prova. Queridos, não é um testemunho, mas você vai dar glória a Deus, porque o nosso Deus cuida daqueles que se voltam para Ele e que estão dentro dos planos dEle. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E queridos, ela lembra que eu doei o rim para minha mãe em São Paulo, liga para o hospital do rim e marca uma consulta. Quando eu chego na clínica renal com aquele papel, a assistente social toma um susto e diz, como é que você conseguiu essa consulta? Nós aqui da Secretaria de Saúde do Amazonas não estamos conseguindo, tem muita gente que precisa. Como é que você conseguiu? Você tem alguém importante em São Paulo? E a minha esposa disse, nós não temos ninguém importante que conhecemos em São Paulo, mas nós temos Jesus. Ele comanda todas as coisas. Ela deu uma risadinha assim sarcástica, Jesus, tudo bem. Você vai para a consulta, mas nós não vamos conseguir hemodiálise para você, porque se alguém vai
fazer uma consulta pré-transplante, ele precisa ficar um tempo para fazer exames, para poder entrar para a fila de transplante. Muito bem, ela disse, você vai, tem a primeira consulta e volta para Manaus, porque se você ficar em São Paulo, seus rins vão encharcar, seu pulmão vai encharcar de água, e você vai para o pronto-socorro, não vai ter vaga e você vai morrer. Eu disse, então tá bom. Peguei 2 mudas de ovo, R$500, os irmãos me ajudaram ali em Manaus, fui para São Paulo. Quando eu estou na frente do médico, o pastor Paulo, não foi uma voz audível, mas foi um sentimento muito forte no meu coração, dizendo, não volte para Manaus. E eu olhei para minha esposa na frente do médico e disse, nós vamos ficar em São Paulo. Ela disse, mas aonde? O irmão só vai nos hospedar 3 dias, e você deu a cama dele para a gente dormir, não tem como ficar em São Paulo, só temos R$500. E eu disse, Deus vai prover todas as coisas. Ficamos ali em São Paulo, falei com um amigo, ele me hospedou por uma semana. Os amigos de missões, eu quero agradecer, pastor Paulo, porque Deus me usou como instrumento para me abençoar em São Paulo. Um me deu dinheiro para comprar um sofá, o outro me deu dinheiro para 2 aluguéis, o outro me deu uma oferta para comprar fogão, geladeira, até um pequeno carro usado que eu tenho em Manaus, alguém entregou lá em São Paulo, não é? Então, eu vi a mão de Deus ali e disse, Deus está neste negócio. Agora eu estou em São Paulo e todo paciente que é candidato a transplante, ele precisa fazer exames para saber se é apto para transplantar, porque se ele for soro positivo ou tiver algum tipo de hepatite, ele não transplanta. Tiraram sangue de mim e eu fiquei aguardando ali em São Paulo. Me chamaram para pregar num culto de missões ali na Assembleia de Deus de Guarulhos, e eu aceitei o convite, muito enfermo, magrinho, a pele meio escura por causa da ureia que estava circulando na corrente sanguínea, um catéter que eu parecia mais um extraterrestre. As pessoas olhavam para mim com uma pena, com dó, e aquilo me incomodava de certa forma. Alguém não aguentava e perguntava, irmão, me responda uma coisa, o que o senhor tem? Você está com AIDS? Eu dizia, eu sou casado há 25 anos e só conheci uma mulher. E o exame que fizeram disseram que eu não tinha HIV não. Mas o povo é curioso, não é, irmão? O povo gosta de saber da vida do outro. Mas tinha um povo que estava orando a Deus. E eu sou resultado de oração, pastor Paulo. Eu sou resultado de oração. E antes desse acontecimento, eu estava em Manaus. E um pastor que agora está nos Estados Unidos foi com a esposa para a África, cumpriu o tempo de missão ali de 4 anos e retornou, e soube que eu estava doente em Manaus. Tinha acabado de chegar da hemodiálise, cansado, deprimido, arrasado, e ele ouviu o meu lamento e disse, vamos orar. Quando nós estávamos orando, a esposa dele é uma pessoa instruída, tem doutorado, pós-doutorado nos Estados Unidos, mas esses títulos não ofuscaram o brilho do Espírito Santo e a utilização dela pelos dons espirituais. É bem verdade que os dons espirituais estão meio que banalizados para pessoas irresponsáveis, que andam dizendo assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito nada. Mas eu quero dizer uma coisa, quando é Deus que está falando, ela foi orar por mim, começou a sentir a presença de Deus, irmãos, e começou a lagrimar, chorar, se alegrar. Aí o Espírito Santo abre a boca dela em profecia, e o Senhor fala assim para mim, assim diz o Senhor, vou eu acrescentar os teus dias na terra, e quando eu fizer o milagre, não se esqueça, fui eu que fiz, e vou te cobrar todos esses dias na minha obra, assim diz o Senhor. Irmãos, eu estava com uma depressão terrível, mas aquela depressão foi embora, e eu disse com a minha alma, Deus vai fazer alguma coisa. E agora surge essa oportunidade de ir a São Paulo para uma consulta, a gente fica em São Paulo, e agora eu estou neste culto de missões, esperando o resultado dos exames, para saber se eu era apto a transplantar ou não. Quando eu estou ali ministrando, e falando um pouco do trabalho no Amazonas, e agradeço a oportunidade, termino a mensagem, vem um senhor que eu nunca vi, entre 60 e 70 anos. A igreja que eu estava era uma igreja grande, uma igreja regional, como eles dizem lá, estavam os pastores, presbíteros, muita gente no púlpito, a igreja muito lotada, mas ele vem, toma a palavra e disse assim para mim, assim diz o Senhor, daqui a 15 dias, ouça, escreva na tábua do seu coração, está tudo bem, você vai estar ótimo. E eu fiquei com aquela palavra pensando, ele se compadeceu da minha aparência, porque eu estava bem derrubado. E ele pensou que talvez pudesse até
a massagear, quem sabe, o meu coração que estava tão angustiado. Mas eu pensei comigo, o que é de Deus se cumpre. Muito bem, isso foi um domingo esta palavra. Saí do culto, fui para casa, segunda-feira, hemodiálise. Voltei para casa, quarta-feira, hemodiálise, sexta-feira, hemodiálise. Passa sábado e domingo, segunda-feira, hemodiálise. Eu digo, meu Deus, essa prova não vai acabar nunca. E de repente toca o telefone, era da central de transplantes. E disseram, senhor Edergilson, meu nome é Edergilson, o senhor está em São Paulo, em Manaus? Eu digo, eu estou em São Paulo. Parabéns, o senhor é apto para transplantar, mas o senhor vai ter que esperar um pouco, porque o senhor acabou de entrar na fila. Eu disse, tudo bem. Aí me veio aquele desejo de ir lá no Google e colocar quantas pessoas estão esperando um rim em São Paulo. Pastor, para que eu fui fazer aquilo? A resposta não foi nada agradável. Quase 22 mil pessoas na minha frente, esperando um rim. Eu disse, meu Deus, a prova vai longe, eu não vou aguentar. Tudo bem, isso foi numa terça-feira. Quarta-feira, hemodiálise. Eu estava ali, tiraram o catéter do meu pescoço, agora vou usar a nova fístula que colocaram nesse braço, porque essa aqui infeccionou, quase perco a vida. E aí, a enfermeira, por imperícia, que a agulha ela é um pouco grossa, calibrosa, para poder passar sangue abundante, ela vara a minha artéria de um lado para o outro. Eu senti uma dor, puxei o braço, ela disse, deve ser mole. Eu digo, não tem como não dizer um ai, porque a agulha era grossa, irmão. E o erro. E ela me chamou de mole, veja só. Foi acertar a artéria de cima, porque é uma que entra e outra que sai, varou de novo a artéria. Irmãos, eu estava frio em São Paulo, eu sou do norte, lá no Amazonas é quente, não é, pastor Paulo? É quente, lá se usar preto, torra. Queridos, eu puxei o edredom, pastor Paulo, mas eu comecei a chorar, que nem uma criança de tristeza do meu estado. Eu comecei a pensar longe de casa, sem dinheiro, com frio, doente. E eu fiz uma oração sincera a Deus, irmãos. Eu disse, Senhor, um dia eu fui rebelde, mas hoje eu não sou mais. Eu tentei salvar minha mãe dessa situação. Olha eu aqui na mesma situação. Eu quero lhe fazer um pedido, eu não aguento mais sofrer. Eu vou para casa, eu vou dormir, tira minha vida esta noite, porque eu não tenho coragem de me suicidar. Eu conheço a tua palavra, mas eu não aguento mais viver. A vida se tornou difícil para mim. Então, tira minha vida esta noite. Eu fui para casa chorando, minha esposa muito preocupada comigo naquela situação, e eu dormi ali chorando de tanta tristeza. E pela manhã eu abri os olhos e percebi que eu não estava no céu. Os passarinhos cantando, mas ainda não é o céu. Eu digo, meu Deus, a prova ainda não terminou. Deus não ouviu a minha oração. Vai continuar. Muito bem. Eu acordei naquela quinta-feira, tomei café, não podia tomar muita água, porque se eu não tomasse água, pastor, entrava para os pulmões, encharcava o sangue, ia para os pulmões, e eu não conseguia dormir deitado, eu tinha que dormir sentado, porque ficava ofegante, porque agora o líquido estava dentro do meu pulmão, e aquilo me dava uma tristeza muito grande, querendo me sufocar. Eu sentia aquelas borbulhas dentro da minha respiração, justamente no pulmão, e aquela situação era muito triste. Mas quando foi assim, perto de meio-dia, acho que 13 horas, toca o telefone de novo, e agora era do Hospital do Rim, em São Paulo, um dos maiores hospitais que mais transplanta no Brasil. Disseram, você está em Manaus ou em São Paulo? Eu digo, eu estou em São Paulo. E eles disseram, vamos ligar às 6 horas. 6 horas, toca o telefone, corra para o Hospital do Rim. Mas eu não sabia o que era, porque eu tinha acabado de entrar na fila e descobri que tinha quase 22 mil na minha frente esperando o rim. Eu digo, bom, deu alguma coisa no meu sangue, e agora vamos refazer. Começou a passar tanta coisa na minha cabeça, e um amigo me levou lá. Quando eu chego lá, eu percebo que tem uns 10 pacientes renais assim, uns com catéter, com pernicate, com aquele chilombo aqui no braço. E aí eu digo, meu Deus, a minha turma está aqui, vamos lá. Tirou sangue de novo, de 2 em 2 começou a ir embora, só restou eu e o senhor. Aí a enfermeira disse, você não quer ir para casa? Eu digo, não, eu fiz hemodiálise ontem, estou muito cansado, eu estava muito abatido, eu vou esperar aqui a resposta. Ela disse, tá bom. Ela entra, quando sai, ela disse, quem é Edergilson Ferreira Marques? Eu disse, sou eu. Ela disse, você transplanta amanhã. E eu tomei um susto, porque eu disse, como é que pode ser isso? Eu entrei na fila de transplante na terça, como é que eu já vou transplantar já amanhã, na sexta? Ela disse, não, é porque um jovem de 20 anos teve um acidente de moto, teve morte cerebral, e a família resolveu salvar outras vidas doando os órgãos dele. E você foi o único que foi
foi 100% compatível com esse órgão. Então você começou da manhã. Transplantei na sexta, sábado e domingo. Eu escutei um médico conversar com o outro. Disse: olha, ele usou essa expressão, aconteceu algo inusitado no transplante deste moço. Aí o outro perguntou o que foi. Ele disse: você sabe, quando o transplante ocorre de um doador vivo, não é? Para o receptor, logicamente, que está vivo, o rim funciona na hora. Mas quando é de cadáver, demora um tempo e pode até não funcionar, se não houver rejeição. Então não funciona na hora. E o desse moço funcionou na hora. Eu nunca vi isso. Aí o médico vem até mim, irmãos, e diz assim: você está ótimo, o rim está funcionando. E a moça trocando aqui um saquinho aqui que eu estava com uma sonda. Ele disse: o transplante foi um sucesso. Isso era uma segunda-feira. Tinha transplantado na sexta anterior. Ele disse: quarta-feira você pega a alta e vai para casa. Eu disse: já? Ele disse: sim. Eu pego o meu telefone, abro no aplicativo de calendário, conto daquele domingo até aquela segunda. Fazia 15 dias que Deus tinha falado comigo. E eu, glória a Deus, eu estou aqui para contar esse testemunho, porque é propósito de Deus. Eu não sei o que você está passando. Talvez você já olhou para um lado e para o outro e diz: não tem saída. Tem saída sim, e a saída é Jesus. Nunca mais voltei para o hospital, nunca mais fiz hemodiálise, só vou tirar sangue de 3 em 3 meses para ele dizer: olha, está tudo bem, você está ótimo. O nosso Deus é fiel, irmão. Aleluia! Pastor Paulo, eu não quero pregar aqui triunfalismo. Não, de forma nenhuma. O senhor sabe do que eu estou falando, mas o nosso Deus é um Deus de vitória, irmão. É um Deus de vitória. Observe a vida desta mulher, que é conhecida como a viúva de Naim. O marido já tinha morrido, agora ela ia enterrar o seu filho. Ela não poderia nem esperar mais vitória, porque a morte chegou. Mas só que tem um porém: o meu Jesus, o teu Jesus, é o dono da vida. É o dono da vida. Queridos, aquela mulher estava inconsolável. Se você leu o texto atentamente comigo, haviam duas multidões no texto. Uma multidão que estava acompanhando Jesus e uma outra multidão que estava acompanhando o cortejo fúnebre. E eu quero fazer uma pergunta para nós aqui esta noite. E a pergunta será o tema desta mensagem. E o tema da mensagem é: em que multidão você está? Em que multidão você está? Você está na multidão que está vendo Jesus salvar, fazer milagres, está no meio dos missionários que faz missão orando, contribuindo, ajudando de alguma forma, indo ao campo missionário? Ou você está na multidão dos desanimados, daqueles que não têm esperança? Ah, não tem jeito, acabou, não tem o que fazer, agora é só ir para o cemitério. Cemitério é lugar de morte mesmo, é lugar onde se acaba todos os planos do homem. Mas eu quero te dizer uma coisa: onde Jesus chega, o milagre acontece. Quem é estudante da Bíblia sabe que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Não é o grego que se fala hoje na Grécia, não. É uma língua morta, mas a nível, não é, de interpretação bíblica, eles conhecem essa língua como grego koiné. E dentro da linguagem do Novo Testamento eu encontrei 3 palavras que se traduzem pela palavra vitória na língua grega. A primeira palavra que eu encontro na língua grega, que se traduz pela palavra vitória para o português, porque no grego é o seguinte: uma palavra pode ter 2, 3 ou até 4 significados. Mas a primeira palavra que eu encontro na língua grega pela palavra vitória é superar. Repita comigo: superar. Superar. Deus tem uma palavra para você esta noite. E a ordem de Deus para você é: supere a situação, supere o momento de aperto, supere o momento de prova, supere o momento de dificuldade, supere o momento de enfermidade, supere o momento de portas fechadas. Sabe por quê? Jesus já está vindo a caminho com o teu milagre. Supere a situação. Eu precisava superar aquela situação, irmãos. Eu superava. Não tinha para onde correr. Buscava Deus nas vigílias. Mesmo fazendo hemodiálise, certa vez estava tão cansado. E eu saí de uma vigília. O irmão disse: você já vai? Eu disse: já, porque amanhã tem hemodiálise. Aí quando eu vou saindo, ele corre lá na porta do carro e diz: moço,
Deus manda dizer para você que a tua prova vai acabar antes do que você imagina. Mas eu não tinha perspectiva nenhuma, não tinha doador, não estava na fila de transplante. Como é que eu poderia pensar no que Deus ia fazer ali em São Paulo em tão curto tempo? E aquilo foi notório naquele lugar. Quando eu conto para alguém, diz, mas como é que pode? Eu nunca vi ninguém ficar menos de uma semana na fila de transplante. Isso não existe. Você bem pagou por isso. Eu digo, com dinheiro da onde? Que missionário vive mesmo da graça e da misericórdia e providência divina. E glória a Deus por isso. Aleluia. Porque Deus supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Supere este momento. Supere. Essa é a palavra de Deus para você. Mas você diz, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu estou com crise no meu casamento. Já deu vontade de ir embora. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem vai ter que arrumar as malas e ir embora ainda hoje é o inimigo de nossas almas, que tem armado todas essas situações para você desanimar na fé, para você não acreditar mais, não ter mais esperança. E a ordem de Deus é: supere a situação. Supere este momento. O senhor não sabe, tem um parente que está com câncer, tem um parente que está com Covid já pela hora da morte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa é uma história que eu não ouvi falar no culto, que alguém foi numa cidade que eu não sei onde é, não. Um caso que eu conheço. Um amigo foi me consolar em casa, ele é da cidade de Parintins. A cidade de Parintins é conhecida como a terra do boi bumbá. Gente de todo mundo, de todo o Brasil, se reúne no mês de junho para pular ali em homenagem ao tal do boi garantido e caprichoso. Mas na realidade são pessoas que ainda não têm a alegria que eu e você tem. E por isso procuram em tantas coisas alegrar a alma. E o meu amigo é desta cidade, filho de uma mulher de oração, irmã Ruth. E ele não queria saber de Jesus, pastor Paulo. E começou a andar com pessoas que não devia, abandonou o evangelho, começou a usar droga, começou a brigar na rua. E em dado momento ele teve um desarranjo intestinal, começou a emagrecer, foi para onde tinha mais recurso, Manaus. A mãe rodou todos os hospitais, isso ele me contando em casa, porque ele chegou, viu que eu estava abatido e disse, eu vou te contar o meu testemunho. Eu sabia o que tinha sucedido na vida dele, mas eu achava que era algo muito pessoal e que eu não deveria perguntar, mas sabia que Deus havia lhe entregado uma grande vitória. Queridos, ele me contando e foi bater no Hospital Tropical, que é um hospital de doenças, referência de doenças infecciosas. Chegou lá e já estava muito magro, muito abatido, anêmico, tiram o sangue dele. Quando pega o exame, ele estava sendo acometido pelo vírus HIV, só que em fase terminal. Muito bem, começaram a tentar tratar ele. Os irmãos que iam visitar em casa, quando chegavam, diziam, irmã Ruth, Deus vai preparar o Wendel e vai levar. Essa doença não tem cura. Acalma o teu coração. Mas Deus havia dito para ela que Deus ia fazer uma grande obra na vida de Wendel. Queridos, por que toda vez que alguém está em fase terminal ou está desenganado, é mais fácil dizer que Jesus vai levar? Tem um ditado que diz na minha terra que empurrar bêbado em ladeira é fácil. Então, se é fácil empurrar um bêbado numa ladeira, é mais fácil dizer que Jesus vai levar, porque de fato está em fase terminal. Eu quero ver ter fé para dizer que Jesus vai levantar. Contradizendo, indo contra todas as perspectivas. E agora ele diz que em dada vez ele teve uma crise. Quando tem crise, tem que levar para o hospital de referência. Só que ele já estava convulsionando. A mãe passa em frente de uma Assembleia de Deus, num bairro que tem, que eu já morei nesse bairro, no bairro do Corá. E ali ela diz, moço, me ajuda a colocar o meu filho lá na